Cara, pois é, né? Assim, vocês estavam falando antes aí da Artemis, não sei o quê. Eu não quis entrar muito no papo, porque eu queria que vocês falassem ao vivo também sobre isso. Aqui. Pois é, o que tá rolando, cara? Assim, primeiro, deixa eu fazer uma pergunta aqui capciosa, vai. O Elon Musk falou que a gente já tá em Marte em 2030. Na época eu falei assim, duvido. E eu continuo duvidando. Mas você está falando que a gente provavelmente pousa na Lua em 2025. O que acontece? A NASA lançou um programa chamado Artemis. E eu, quando ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, eu inscrevi o Brasil nesse programa. O Brasil é um dos países participantes. Por que é importante? Porque o que contém nesse programa? Contém retorno à Lua. Lembrar que o último homem que esteve na Lua foi em 1972, programa Apollo. Então, retorno à Lua, a construção de uma estação que vai ficar em órbita da Lua, que é a estação Gateway. Utilizar a Lua e o conhecimento adquirido... Vai dar para ver da Terra essa estação? Talvez com telescópio, talvez consiga ver assim. Maneiro. Vai ter... usar a Gateway e a Lua como um outpost, vamos dizer, para sair de lá depois para destinos mais distantes. O retorno, a ida a Marte, espaço profundo, asteroides, ou seja, o planeta Terra realmente indo começando além. A brincadeira. Né? Agora, esse programa ele tem um interesse muito bom no sentido de pesquisa, primeiro, para os nossos pesquisadores poderem trabalhar com Lua, com Marte, espaço profundo, asteroides, etc., conhecimento que vem a partir daí. Para empresas e pequenas empresas e startups vão poder trabalhar com desenvolvimento de sistemas e subsistemas das espaçonaves, ou mesmo espaçonaves completas, se for o caso. E quem sabe outros astronautas mais para frente, que a gente possa ter no Brasil, que vão para a Lua, para nossos profissionais, que vão fazer o treinamento na NASA e em outros lugares, assim por diante. E como é que está esse programa? Então ele foi lançado, eu incluí o Brasil lá, foi muito interessante isso aí, Para mim não foi tão difícil, porque eu obviamente já conhecendo o pessoal da NASA, 20 anos lá. Agora, o ano passado nós tivemos o lançamento do Artemis 1, a primeira missão. Qual o objetivo do Artemis 1? Era testar o foguete SLS, que é o Space Launch System, e a cápsula Orion, E foi feito esse lançamento, teve completo sucesso, a cápsula foi o objeto que foi muito distante, vamos dizer assim, e retornou, ele passou da Lua, 40 mil milhas, e retornou, funcionou tudo, 100%, os sistemas estão operando bem. Não, sem tripulação ainda, esse primeiro. Agora, nessa semana, na segunda-feira, eles tiveram a escolha de 4 astronautas, 3 da NASA, 1 da Agência Espacial Canadense, para ser a tripulação do Artemis 2, que vai fazer um perfil de voo semelhante, vai passar pela Lua e uma certa distância e retornar, para primeiro testar os sistemas. É semelhante ao que foi feito na Apollo, programa Apollo, gradualmente você vai testando sistemas até ter a capacidade, a competência para pousar na Lua. E o Artemis 3, em 2025, deve ter o pouso na Lua com outros astronautas, outros 4 astronautas escolhidos também. E aí as coisas vão começar a ficar interessantes, porque... se não é até agora, para fazer um habitat na Lua. Esse habitat vai ficar como um posto avançado para pesquisa e para permanência na Lua, como uma estação espacial. A partir dali, a gente vai conhecer mais sobre a Lua, as possibilidades da Lua, coisas que nós ainda não tivemos oportunidade de estudar, produção de energia com L3 e outras coisas lá. E depois, esse conhecimento vai servir para Marte também, por volta de 2035, as primeiras missões para Marte. Então, programa espacial é sempre assim, você vai aos poucos testando tecnologias até completar e conseguir cumprir aquela missão como um todo. Aconteceu a mesma coisa com a Lua, se lembra lá atrás, começou na Guerra Fria, União Soviética e Estados Unidos, 1957, o lançamento da Sputnik pela União Soviética, então todo mundo ficava olhando aquele satélite passando, será que eles estão observando, espionando aqui. Em 1961, o Yuri Gagarin, 12 de abril, lançou, fez a primeira órbita na Terra. Logo na sequência, Alan Shepard, nos Estados Unidos, fez um voo suborbital. E em 1962, na Universidade de Rice, lá em Houston, que o presidente Kennedy falou uma frase que ficou muito famosa, assim, we choose to go to the moon. We choose to go to the moon by the end of this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Então, nós escolhemos ir para a Lua.
Escolhemos ir para a Lua até o final dessa década e fazer outras coisas, não porque elas são fáceis, mas porque são difíceis. E aí, com muito recurso e muito determinação, começou no programa Mercury, que é esse que tinha o Alan Shepard, o John Glenn, etc. Depois entrou o programa Gemini, que era basicamente um programa para testar e treinar certas competências, como acoplamento em voo, né, no espaço, atividade extraveicular, lá com Ed White. E a partir daí veio o programa Apollo. Teve um acidente logo no começo, o Apollo 1, que ela, num teste no solo ainda, teve um fogo dentro da cápsula e os 3 astronautas morreram, o Ed White foi um deles, e continuaram no programa. Apollo 8, né, que orbitou a Lua, já era um primeiro passo, porque é complicado você chegar lá, tem todas as reconfigurações da espaçonave. Depois a Apollo 11, né, teve outras coisas, mas a Apollo 11 o primeiro pouso, mas até lá, então, muita coisa foi testada. Eu quis falar tudo isso para ver como é uma coisa gradual para chegar, né? E a gente está vendo isso com Artemis de novo. Vocês acham que, assim, você falou que em 2025, porque assim, eu ia te perguntar, se você não tivesse já dito, o que a gente vai fazer na Lua, né? Que assim, a gente já foi na Lua e inclusive uma das respostas que eu mais comuns que eu ouço do porquê a gente não volta na Lua é o que a gente vai fazer lá. Então assim, eu ia te perguntar, o que a gente vai fazer lá? Aí você falou, vamos construir lá um habitat. Isso, né? Uma das coisas. É um posto avançado, né? É um posto avançado. Isso. Esse posto avançado que vai ser construído lá não deve ser em 24 horas. Deve ser um trabalho longo. Exato. Vai envolver sondas, né? Vai ser como os postos da Antártida, né? Aí pessoas ficarão lá na espaçonave ou na Lua por um tempo, né? A ideia dessa construção de habitats, você lança espaçonaves de carga que depositam de alguma forma, pode ser com paraquedas, paraquedas não vai ser na Lua, obviamente que lá não tem atmosfera, mas vai ser um pouso de alguma forma lá para colocar esses sistemas, né? E a partir daí as primeiras tripulações vão ter que montar esses sistemas para começar a operação. E aí a permanência na Lua vai nos dar muito mais conhecimento sobre o que tem lá e o que a gente pode tirar de proveito. Uma das coisas que já se determinou, né, no próprio terreno da Lua, né, o material que ela é composta, você tem hélio 3. Com hélio 3 você consegue produzir energia, né? E se a gente conseguir fazer essa mineração lá, a gente consegue, com a Lua, suprir uma boa parte da energia do planeta Terra. É uma possibilidade. Vai saber outras coisas que talvez a gente possa encontrar na Lua, que, por enquanto, são 6 missões para lá, com pouco tempo de superfície, né? Ferramentas limitadas, vamos dizer assim, a gente não teve o conhecimento todo a respeito do que a gente pode achar na Lua. E tem muitas questões ainda sobre a Lua que precisam ser respondidas, né? Então, esse estudo lá vai ajudar bastante. Hoje tem mais exploração em Marte do que a Lua, né? Nas últimas décadas acontecendo, né? Com sondas, tem até helicóptero voando em Marte agora, né? É mesmo? Que é o Ingenuity, né? Que é um helicóptero que foi na última sonda, no Perseverance. E era para voar 5 vezes, fazer 5 voos. Era uma missão paralela do Perseverance, que foi o rover principal. E, já que vai o rover, vamos levar o helicóptero. Foi um investimento aí de mais de 80 milhões de dólares para desenvolver esse helicóptero, tudo, para ver se era possível o voo na atmosfera de Marte, que é 1% da atmosfera terrestre. O negócio deu tão certo que os 5 voos já viraram quase 49, já está indo para o 49º aí nos próximos dias ou semanas. Porra, maneiraço. Então, não sabia não, cara. Então o negócio está muito avançado. Parece um drone, né? E ele está muito avançado. Então é isso, em Marte tem muito mais coisa acontecendo do que na Lua. A Lua meio que parou ali na década de 70 e não foi muito adiante disso daí. Qual que é a pira com Marte? Por que Marte? Por causa dos marcianos? Aí tem o Elon Musk, né, que entra na jogada. Eu acho que toda essa coisa de criar a SpaceX veio do desejo dele de chegar a Marte. Ele já falou, inclusive, que ele quer morrer em Marte, né? Então. Ele quer ir nessa habitar Marte e não voltar, Marte, né? Olha, aliás, eu também gostaria de fazer isso. Você procura candidatos, né? E lembra que o John Glenn fez o segundo voo com 77 anos. Né? Eu estava lá na NASA, quando eu encontrei com ele, ele me falou assim... ele fez o primeiro voo em 1962, acho que ele devia ter uns 30 e poucos anos, e o segundo com 77 anos. Ele tinha sido senador também, durante 24 anos nos Estados Unidos,
E olha como a vida vai ter umas uma coincidências história parecida, interessantes, né? Ele foi o primeiro astronauta americano a orbitar o planeta, né? Eu fui o primeiro astronauta aqui. E aí ele encontrou comigo no corredor lá do prédio 4S, que é o prédio onde ficam os astronautas. Primeiro que eu tinha acabado de chegar lá, era tipo rookie ainda, eu e minha turma, né? Então a gente nem chegava muito perto onde ele ia, herói americano, senador, aquele monte de gente junto, a gente nem chegava perto. De repente eu encontro com ele um dia no corredor, lá do prédio 4S, sozinho. Aí ele olhou para mim, eu tinha voado aquela manhã de T-38, eu estava com o macacão e com a bandeira do Brasil. Ele olhou bem para mim e falou, você é aquele brasileiro? Sim, senhor, vem cá. Aí ele entrou na sala, sentou em cima da mesa, assim, da sala, literalmente em cima da mesa, ele era um cara alto. Aí ele olhou bem e falou assim, olha, você sabe que eu fui o primeiro astronauta aqui também, né? Sim, senhor, sei. Você sabe que sou senador? Sim, senhor, sei. Você tem que ser político lá no Brasil também. Eu, capitão, tinha acabado de chegar lá, pensando em voar, o sistema, aquela coisa. Aí ele falou isso, eu olhei e falei, pô, né? Já pensou nisso? Eu, não, senhor. Mas você tem que pensar. Por quê? Sendo astronauta, lógico que você pode ajudar com pesquisa, pode ajudar dentro do sistema como um todo, mas você não vai ter acesso às decisões. Sendo político, você pode ajudar o seu programa muito mais, como eu ajudei aqui nos Estados Unidos. Aí eu falei, sim, senhor, eu vou pensar nisso, mas eu confesso que eu saí da sala, falei, né? 20 anos exatamente depois, né, convidado para ser ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações com a Agência Espacial conectada no Ministério. Aí eu pude, né, desenvolver, se tiver tempo mais tarde eu posso falar de muitos desenvolvimentos que nós tivemos no programa espacial, graças a essa minha presença lá. Então, realmente, ele estava certo. Agora, ele fez o segundo voo com 77 anos, né? Eu tenho 60. Dá tempo. Quem sabe, dá tempo. Você vai para Marte, dá tempo para Marte. E Marte é um destino bastante interessante. Posso falar um pouquinho aqui de Marte, só para ter uma ideia, assim? Pensa bem, né? O Sol, aí, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Vênus seria muito mais parecido em termos de tamanho com a Terra do que Marte. Marte é menor, 1/3 da Terra, etc. Mas Vênus é um inferno. Né? Basicamente, temperatura altíssima. 400 graus Celsius na superfície, está tranquilo. Chove ácido lá, para ter uma ideia. Delícia, deve ser uma maravilha. Quentinho, gostoso. Acho que é um pouco mais quente que o Rio, talvez. E aí, Marte tem condições muito mais interessantes para isso, apesar das grandes variações que você tem em temperatura, uma atmosfera de CO2, né? E é um planeta atualmente morto. Se você pensar assim, não tem nada, aparentemente, nenhum tipo de vida ali na superfície. O que não quer dizer que talvez a gente não encontre vida abaixo da superfície, né, com uma pesquisa um pouco mais detalhada. O que eu estou falando de vida pode ser uma bactéria, um fungo, qualquer coisa, mas e existe uma possibilidade de que Marte tenha sido habitado muito tempo atrás, até que aconteceu algo naquele planeta, até ter umas cicatrizes interessantes até, que tornou o planeta da maneira como ele é hoje. Né? E a gente precisa saber disso, mesmo porque, né, se for possível uma migração para lá, para que possa se estabelecer, né, algum tipo de colônia, tem até uns vídeos interessantes, tem um filme lá no Netflix que chama Mars, né, que é uma série que é meio ficção e com uma parte científica bem adequada, sabe, assim, para assistir. Então, fala sobre isso aí, as dificuldades de se chegar em Marte, né, porque pensa bem os planetas no seu movimento translacional, você tem certas posições que você pode decolar para conseguir chegar no menor tempo. Você tem toda a questão de radiação, né? Como que um ser humano vai suportar tanto tempo no espaço, 8 meses para chegar lá. E Marte não tem o campo magnético que nem a Terra, né? Que protege aqui. Recebe toda a radiação do Sol sem ser desviado, né? Exatamente, isso é um problema seríssimo lá. Então, é mais lógico você morar no subsolo de Marte do que na superfície, você tem certa proteção. Então, nessa série, eles mostram esses detalhes que são realidade, vamos dizer assim. Então, é uma possibilidade que Marte possa ser aí uma alternativa para a Terra. Lógico, melhor a gente cuidar bem da nossa Terra, né? E ter outras alternativas, e não ser uma alternativa única, porque eu preciso mudar daqui. Mas é uma possibilidade muito interessante, Marte. O melhor filme que tem que de Marte é um que tem o Schwarzenegger. O Vingador do Futuro, Total Recall, 1990. Isso é sensacional. Quando a pessoa sai da bolha ali e começa a estourar o olho. Nossa, a mulher com 3 peitos. Fizeram uma segunda versão, não fizeram? Foi com o Colin Farrell.
né? mas eu não gostei, porque bem essa diferente, a né? do Colin Farrell não tem Marte. Não é né? Marte. Eles têm um sistema de transporte dentro da Terra, é um negócio completamente Eu maluco. vi esse filme também. O outro é mais pira, Não, é Marte, Aí